Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de Adar do ano 5782, né? É o mês de Adar e o dia de hoje é o dia 11, né? 11 de Adar. 12 é de fevereiro. 12 de fevereiro de 2022 e 11 de Adar do ano 5782, né? Tem hora que as datas aqui traçam um nó na cabeça, mas tudo bem. 12 de fevereiro do ano 2022, calendário gregoriano, e 11 do mês de Adar do ano 5782. Estamos com 159 dias do nosso calendário judaico e hoje é o sétimo dia da semana, é o sagrado dia do Shabbat. Então, nós estamos hoje na nossa sétima leitura, mais Mafitir, que é a leitura final, para nós concluirmos a nossa paraxá semanal. A paraxá semanal é a Tetzaveh. Vamos ver então, primeiramente, a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. O que é que o Rebbe fala conosco na tarde de hoje? Então, o nosso Rebbe, não esquecendo que nós estamos dentro daquele grupo de cura, né? Então vimos aí as questões de médico nas duas últimas gotas de sabedoria. E hoje vamos ver o que ele nos fala. Temos continuidade nessa história aí, ok? Então, o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, diz assim: a confiança inabalável em Deus pode realizar curas milagrosas. Todavia, você deve sempre seguir as instruções do médico. Não que os doutores ou os seus remédios curem, é o médico de toda a carne que cura, o soberano. Porém, o médico e o remédio fornecem um canal natural para que ocorra o restabelecimento de saúde. E é dessa maneira que Deus quer que seus milagres operem, por meios naturais. Antes de nós prosseguirmos, né, nós temos aí 4 conselhos práticos sobre essa questão, mas apenas aqui para abrirmos um breve comentário daquilo que os nossos mestres dizem. Muitas vezes as pessoas ficam numa procura de um milagre, no sentido de que eu faço as minhas asneiras e Deus faz os milagres, e não é por aí. O que a sabedoria judaica traz para nós é que Deus ele está sempre pronto a realizar milagres, mas ele sempre quer que os meios naturais sejam usados para tal, e justamente com a participação do ser humano. Então, essa questão, entre aspas, milagres fáceis, acaba acomodando as pessoas e faz com que as pessoas se tornem preguiçosas espiritualmente falando. Então, é necessário tomarmos cuidado com essa questão, principalmente nós, Benei Noach, que saímos de um meio religioso diverso, onde milagres eram coisas fáceis, né? Milagres eram apresentados como coisas assim. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não trazermos uma mentalidade de uma religiosidade do passado totalmente contraditória e sem fundamentos. Então, dentro da sabedoria judaica, dentro da Torá, o que o Rebbe mostra para nós, os nossos sábios e a própria Torá, é que Deus ele faz sim milagres, mas sempre com a participação do ser humano. Por que isso? Porque Deus ele não quer que o ser humano coma o pão da vergonha, que é aquela questão do pão da preguiça. Eu cruzo os braços, Deus faz milagres. E você não tem nenhum mérito. Então você não tem aquela questão assim, no bom sentido, de olhar com orgulho que você participou do milagre de Deus. É nesse sentido que realmente Deus quer nos encontrar. Então, por isso, nós vimos nas últimas 2 gotas de sabedoria do Rebbe sobre a questão do médico e a nossa ação. E aqui, hoje,
o nosso Rebbe volta à tônica, estamos no grupo de cura, né? E novamente ele fala sobre a questão do ser humano, médico e Deus, né? Então nós vimos aí, a confiança inabalável em Deus é que ele pode realizar curas milagrosas. Todavia, você deve sempre seguir as instruções do médico. Lembra que o médico, ele fala lá atrás, um médico amigo. E não que os doutores ou os remédios curem. Não é o médico e nem os remédios que curam. Então a confiança inabalável em Deus e a orientação dos nossos mestres é para seguirmos a orientação de um médico amigo. E aí, o médico e a medicação que ele dá, não é esta a razão da tua cura. A razão da tua cura é o médico de toda a carne. É ele que opera o milagre. É ele que opera a cura. É nesse foco que nós precisamos estar. Porém, o médico e o remédio fornecem um canal natural para que ocorra o restabelecimento da saúde, e é dessa maneira que Deus quer que seus milagres operem, por meios naturais. Ou seja, o ser humano e Deus em conexão, não separados. Deus quer que você sinta méritos de poder ser participante do milagre de Deus através dos meios naturais, consultando um médico bom e atencioso e amigo, seguindo as suas recomendações, a sua medicação, a sua prescrição, e Deus vai fazer o milagre da cura. Porque lembre-se somente de um detalhe, né? Remédio, olha o que significa remédio. Remédio, remediar. Remédio, remediar. Então, não é que o médico e o remédio curem, mas quem cura é o médico de toda a carne, o único Deus, o único Salvador. Só Ele faz milagres, ok? Então, dentro desse campo aqui, nesta gota de sabedoria, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim, 4 coisas aconselháveis para obter a cura. Primeiro, encontre um bom médico e siga suas instruções. Segundo, afaste todo pensamento sobre a doença. Só tenha pensamentos saudáveis. Terceiro, fortaleça sua confiança no médico de toda a carne, quer dizer, em Deus. Acredite que ele o curará da maneira que julgar adequada. E o quarto conselho é, aumente seu estudo da luz interior da Torá. Ou seja, aumente realmente o tempo para o estudo da Torá. E isso fará com que realmente a tua luz interior, ela estará em conexão com a luz interior da Torá, o En Sof, o infinito, o próprio Deus. E aí as coisas acontecerão. Baruch Hashem? Então, é fácil, né? É fácil nada, né? É difícil, é complicado. É um exercício diário, né? É um treinamento diário, sem sombra de dúvidas, ok? Baruch Hashem? Vamos lá. Então, na tarde de hoje nós vamos mandando aí um Shabbat Shalom ao Claudemir Messias, lá de Goiânia, Goiás, né? Que está aí conectado conosco aí, sem sombra de dúvidas, né? A Isabel Assunção, lá de Santo Amaro, São Paulo, né? Baruch Hashem. A Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, e a sua família, né? Sempre em conexão aí conosco também. A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. A Dona Ária Carmo, também lá de Lisboa, Portugal. A Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, lá de Portugal também. Baruch Hashem, né? Pelas vidas portuguesas, com certeza, né? Baruch Hashem. O Jorge
Kovacs, São Paulo, capital, né? O Hamilton José de Bairros, lá de Santa Catarina, Baruch Hashem. Temos aí, né, a Cris Rocha, lá de Embu das Artes, São Paulo. A Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, né, que sempre está aí compartilhando com muito carinho, né, as nossas lives aí nas suas redes sociais, nos seus canais, Baruch Hashem. O Flávio Vieira Ribeiro, de Iguape, São Paulo, né? O Rafael Dória, de Itabuna, Bahia. O Giancarlo Durati Tasso, de Franca, né? Lá interior de São Paulo, aqui região também de Ribeirão Preto. A Ismênia Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Vinícius Costa, ali de Ribeirão Preto, Baruch Hashem, né? Pela vida do Vinícius Costa. O Bruno Inácio Ferreira, né, lá da cidade de Wisconsin, né, Wisconsin, lá da Polônia, né, eu não sei se falei direito o nome da cidade, mas é lá da Polônia, onde o Bruno Inácio Ferreira está residindo atualmente. O Arão Israel Espinveira, mora lá na cidade de Elizabeth, Nova Jersey, né, Estados Unidos. O Blarco Leon Palomec, lá da cidade de Azogues, lá no Equador, né, no país do Equador. Baruch Hashem por isso daí, né? São pessoas sempre conectadas aí. O Miguel Leite, de Vitória, Espírito Santo. E hoje nós temos aí duas aniversariantes, né, para a tarde de hoje, né? Temos aí a Lucimara Rodrigues, lá de Marília, aqui a nossa região, né? A Lucimara Rodrigues, a Luciana Rodrigues, desculpa, a Luciana Rodrigues de Marília, Mazal Tov, que Hashem, né, não somente ouça as tuas preces, mas traga as respostas à tua vida, para a glória do seu santo nome. E a segunda aniversariante é a Kátia Fernandes, aqui de Bauru. Mazal Tov, a Kátia Fernandes, que Hashem renove sua graça, suas bênçãos sobre a sua vida, a vida dos seus queridos, e que haja aí cada vez mais luz divina em vossas vidas. Então, as nossas duas aniversariantes, a Luciana Rodrigues, de Marília, e a Kátia Fernandes, aqui de Bauru, né? À tarde com a Torá, então nós mandamos aí a nossa saudação, Mazal Tov, muitas felicidades com as bênçãos e o favor de Hashem em vosso benefício, ok? Baruch Hashem, vamos em frente aí? Hoje nós estamos na nossa sétima leitura da nossa Parashá semanal, e a nossa sétima leitura está no capítulo 30 de Shemot, versos 1 ao verso 7. E depois teremos aí Mafitir, a leitura final, no mesmo capítulo 30, versos 8 a 10, que é Mafitir, a leitura final. Então nós vamos aqui agora para o altar do incenso, né? Onde nós temos aí sobre a questão do altar do incenso. E sobre o altar do incenso, né, os nossos comentaristas, eles falam que a razão é que o incenso se diferencia fundamentalmente das outras oferendas feitas no tabernáculo, sendo uma categoria em si mesmo, ele é peculiar em si mesmo. O propósito das demais oferendas e sacrifícios é elevar ou refinar o aspecto físico, corpóreo de nosso ser, enquanto o incenso tem a finalidade de ligar a nossa alma diretamente com Deus. Em hebraico, a palavra sacrifício é korban, e significa também meio de aproximação. Então, o sacrifício, o korban, né, também significa meio de aproximação. E a palavra para incenso é ketoret, que significa também meio de ligação.
Então, os sacrifícios e outras ofertas, elas envolvem principalmente os 4 sentidos do ser humano, né? Os 4 sentidos físicos: o tato, a visão, a audição e o olfato, né? Aliás, o paladar, os 4 sentidos físicos: o tato, a visão, a audição e o paladar. Então isso está conectado direto ao Corban, o sacrifício, que é exatamente o propósito ou meio de aproximação, realmente através dos sacrifícios, a aproximação com Deus, aproximação de Deus. Enquanto que o incenso, que no hebraico é ketoret, significa meio de ligação. Então, através do incenso, certo? É a ligação direta da nossa alma com Deus. Através do Corban, então, nós temos aí o meio de aproximação, que vem através do tato, da visão, da audição e do paladar. Então, esses 4 sentidos físicos do ser humano estão conectados diretamente com o Corban, os sacrifícios. Enquanto que com o incenso, o ketoret, que é meio de ligação, não de aproximação. Os outros são de aproximação. O ketoret, né, o incenso, então, ele é o meio de ligação, já é mais íntimo. E isso vem através do quê? Vem através do incenso, ketoret. O incenso, ele está diretamente conectado com o nosso 5º sentido, que é o olfato. Olfato. Veja bem que esse meio de ligação, o olfato, ele faz com que nós venhamos através do incenso, do ketoret, a ligação direta com Deus. No pátio, no altar de bronze, está o altar dos sacrifícios, o Corban, e os 4 sentidos físicos, né? A visão, a audição, o tato e o paladar estão conectados, né, nesse meio de aproximação, né, ali no altar de bronze. Depois vai para a parte coberta do tabernáculo no deserto e depois o templo em Jerusalém, onde está ali, né, a menorá, a mesa, o altar do incenso, etc. e tal. Então aí, o incenso, ele já está ligado no olfato. Essa é um meio de ligação com Deus. Por quê? Porque o olfato é o cheiro. É aquele cheiro que faz com que a nossa alma tenha regozijo. É o cheiro em que faz com que a nossa alma venha se alegrar nessa ligação com Deus. O olfato nos faz respirar. E o respirar é a conexão com o fôlego da vida. Por isso, ligação. Ou podemos dizer assim, né? É ser mais íntimo com Deus. Esse é o objetivo do incenso. Então, o tabernáculo e o ofício sacerdotal tornam efetiva a morada da presença divina entre o meio povo israelita, como evidenciam os versículos que já lemos durante esta semana. Então, esta é uma introdução para nós termos um pouco mais, e ainda vamos ver alguma coisa mais, né, sobre a questão do incenso e olfato, para a gente poder se elevar mais espiritualmente dentro desse aspecto, né? A oferenda do incenso. De todas as oferendas, a que mais é agradável a Deus desde então, é exatamente a oferenda do incenso. É o que é mais agradável a Deus. Por quê?
Por causa da ligação, né? A ligação do ser humano com ele. Isso é o mais importante e é mais íntimo. Então, o capítulo 30, verso 1 a 7, né, sobre o altar interno. Então, nós temos o pátio, né, e nós vamos agora para o altar interno, que diz assim: depois de descrever as vestes sacerdotais e os ritos de investidura, Deus volta a dar a Moisés instruções pertinentes ao tabernáculo. Tu vais mandar os artesãos fazer um altar para queimar incenso. Vais mandá-los fazê-lo de madeira de acácia. Será quadrado, 1 cúbito de comprimento e 1 cúbito de largura, e 2 cúbitos de altura. Suas saliências serão de uma só peça com ele. Embora o cúbito em todos os outros casos meça 6 larguras de mão, o cúbito do comprimento e da largura do altar interno medirá apenas 5 larguras de mão. Vais mandá-los revesti-los de ouro puro, seu topo, suas paredes ao redor e suas saliências, e vais mandá-los fazer uma borda de ouro ao redor. Essa borda representará a dignidade devida aos sacerdotes, né? Então aí nós temos realmente 3 bordas, né, em torno do altar de incenso, ok? Então, nesse altar de incenso, nós temos nós temos a borda do altar de incenso, que simboliza a dignidade dos sacerdotes. Então, essas bordas, né, em volta do altar de incenso, traz esse significado, que é exatamente dignidade dos sacerdotes. O verso 4, tu vais mandá-los fazer-lhes 2 conjuntos de 2 argolas de ouro debaixo de sua borda, e vais mandá-los fazer argolas em cada um dos 2 cantos de seus 2 lados opostos. Elas servirão de alças para as varas com as quais ele será transportado. Vais mandá-los fazer as varas de madeira de acácia e revesti-las de ouro. Tu vais mandá-los colocá-lo diante da cortina que oculta a arca do testemunho, bem em frente ao tampo que está sobre a arca, que contém as tábuas do testemunho, que é onde eu reunirei contigo. Arão queimará incenso de especiaria sobre ele. Queimá-lo-á toda manhã, ao limpar o resíduo de óleo e fuligem que ficar da noite anterior nas lâmpadas do candelabro. Ok? Então, aqui nós encerramos a nossa 7ª leitura, e o Mafetir, do verso 8 a 10, diz assim: Arão também queimará incenso sobre ele quando acender os pavios das lâmpadas à tarde, oferenda de incenso contínua, 2 vezes ao dia, diante de Deus através de vossas gerações. Não queimareis sobre ele outro incenso, isto é, oferendas de incenso voluntárias, nem oferenda de elevação, nem oblação alguma. Tampouco derramareis libação sobre ele. Essa é a única utilidade que ele terá, além de queimar incenso. Uma vez por ano, no Yom Kippur, Arão fará expiação por profanação não intencional do tabernáculo e suas oferendas, colocando sangue sacrificial sobre as saliências desse altar. Uma vez por ano, através de vossas gerações, fará expiação sobre ele com o sangue do sacrifício expiatório. Ele é santo dos santos para Deus. Amém, vem amém. Ok? Então aqui nós temos o quê? Nós temos o pátio, certo? E aí nós temos o altar interno. O altar interno, ele abrange o Kadoshim, onde ficam os santos, né, os sacerdotes, e o Kadosh Kadoshim, onde fica a arca sagrada, que é só lá que a arca sagrada fica, e é o único objeto que fica ali no Santo dos Santos. O altar de incenso, né, para a oferenda do incenso,
onde é queimado o incenso, ele fica bem de frente com a cortina que separa o Kadoshim do Kadosh Kadoshim. Ou seja, diante da cortina, então fica o altar do incenso. Quando o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, uma vez por ano em Yom Kippur, quando as cortinas são abertas para que o Kohen Gadol adentre, né? Então ficaria bem de frente com a Aaron HaKodesh, a arca sagrada, e bem de frente com os querubins, né? Então essa era a posição do incensário, ok? Aqui nós temos na nossa paraxá semanal, nós temos aqui 3 vezes são citados sobre questão de bordas, né? A borda da arca, a borda da mesa e a borda do altar do incenso que acabamos de falar. Então a borda do incenso representa exatamente a dignidade dos sacerdotes, né? A borda da mesa, ela representa a dignidade do rei. E a borda da arca, ela representa a dignidade dos eruditos da Torá. Então nós temos aqui realmente uma ligação no sentido de bordas, de aproximação e ligação com Deus, certo? Então essa aproximação e essa ligação com Deus, ela depende exatamente das nossas atitudes, né? Especificamente nós temos aqui o exemplo sobre a questão a borda da arca, a dignidade dos eruditos da Torá, os estudiosos da Torá, os mestres, os professores, né, que estão aí para ensinar exatamente essa questão da Torá, etc. e tal. A borda da mesa, onde estão os pães, né, a dignidade do rei, né? Isso daqui, entre outras coisas, representa exatamente que o rei ele precisa suprir as necessidades do seu povo, né? Por isso, o grande rei, o único rei dos reis, o próprio Deus, é aquele que supre as necessidades. Por isso que nós já vimos até aqui nos estudos da Torá que o nosso sustento não depende o que somos, o que temos, o que possuímos. Não depende do salário, dos bens, heranças e companhia limitada. O nosso sustento depende unicamente de Deus. E quem põe em dúvida isso porque tem posição, tem dinheiro, tem riquezas, tem uma boa posição social, um bom salário, uma boa herança, patati patatá, e muda a conexão, tira Deus, coloca Deus de lado e coloca sua confiança nessas coisas, mais cedo do que ele pensa, ele vai acabar perdendo tudo. Porque na inversão de valores, ele começa a realmente prestar honras ao que não deve prestar. O que temos, o que somos, o que possuímos, nós temos que ter sempre um espírito de gratidão a Deus, porque Ele nos concede temporariamente para podermos possuir alguma coisa nesse sentido. Mas todo sustento vem somente de Deus. E temos aí então a borda da arca do altar do incenso, que é a dignidade dos sacerdotes, né? Então, nesses 3 aspectos aqui, dignidade dos eruditos da Torá, dignidade do rei e dignidade dos sacerdotes, de forma análoga, de forma paralela, são formas em que nós precisamos estar conectados para nós podermos servir a Deus. E que o nosso serviço a Deus seja sempre realmente algo muito precioso, né, aos olhos dele, e que nós possamos fazê-lo cada vez mais de forma mais ligação com Deus, que significa mais intimidade com Deus. Segundo as faíscas da Hassidut, né, as faíscas da sabedoria Rabad dos nossos mestres, eles nos falam também sobre essa nossa aliada de hoje, falando sobre a questão dos korbanot, né? Korban
é a forma singular, korbanot é a forma plural. Korban, sacrifício, korbanot, sacrifícios, certo? Então, os korbanot é relacionado com o substantivo kiruv, que significa perto. Isso sugere que o processo de trazer sacrifícios no templo aproxima o homem do seu Criador. Então, meio de aproximação. Lembra que nós falamos, né? Então, ironicamente, a palavra perto sugere certa distância, pois se duas entidades somente estão perto, elas continuam, em última análise, por assim dizer, elas continuam separados. Estão perto, mas separados. Eu aqui, você ali. Estamos perto, mas estamos separados. Mas apesar de sua separação inerente, elas vieram a se aproximar. Então, quando temos o incenso, o ketorete, então aí, esse ketorete, ele sugere essa ligação, que é a conexão. Então aí nós estamos realmente em conexão, né, com Deus, que significa, né, dentre outras coisas, né, significa nó ou conexão. Então aqui nós não estamos falando de duas entidades separadas, que ficaram próximas, mas os nossos mestres estão falando de duas entidades que se aproximaram e na junção tornaram-se uma. Então não são aproximação, duas entidades separadas. Agora, com o incenso, o ketorete, então agora existe um nó, existe uma junção, uma conexão. Não mais duas entidades que se aproximam e permanecem separadas, mas duas entidades que se aproximam e têm ketorete, conexão, junção, certo? Aí então a ligação, aí são duas entidades que se tornam uma só, somente através do incenso. Por isso que a oferenda do incenso, ketorete, é para Deus, de todos os sacrifícios, é o melhor, é o mais agradável, por causa dessa ligação, dessa conexão. Não são separados, não é Deus lá e eu cá. Não é estar próximo de Deus, ele ali e eu aqui, mas dois em um, no sentido de que, ao me aproximar de Deus, eu vou com o incenso, o ketorete, então eu vou me ligar a Deus, eu vou me unir a Deus, não seremos separados. Assim, o oferecimento de incenso no templo sagrado era um processo através do qual o homem e Deus, que já estavam próximos por causa de sacrifícios, korbanot, se uniam então em uma unificação total. Para dar ênfase a esse ponto, o preceito para construir o altar do incenso foi registrado aqui, no término da Paraxá, pois o tabernáculo já tinha sido erguido, os sacerdotes empossados, e a presença de Deus pairava no tabernáculo. Não obstante, Deus só estava perto dos judeus, e não um com eles, pelo menos de maneira revelada, até que o incenso foi ofertado. Ou seja, aqui a sabedoria, né, a Hassidut, o ensinamento, a Rabbad traz para nós que, no momento em que o tabernáculo lá no deserto, e depois o Beit HaMikdash em Jerusalém, foi erguido e tudo estava no seu devido lugar, a presença divina pairava sobre o tabernáculo, mas não habitava dentro no sentido de habitar entre eles, ou seja, entre o povo israelita. Então a presença divina pairava sobre o Mishkan e o Beit HaMikdash. Somente quando o altar de incenso foi colocado em ação, ou seja,
foi aceso as brasas e as iguarias, né, que faziam o cheiro agradável, né, as ervas aromáticas, quando elas tiveram contato com as brasas, e então aí houve a queima realmente deste incenso, e aí então o cheiro, o perfume subiu. E nesse momento, então, a presença divina, ela sai de sobre o tabernáculo e ela se revela dentro do tabernáculo, no meio do povo. Então, através da oferenda do incenso, a oferenda Ketorete, então houve a conexão, a ligação. Por isso, a oferenda do incenso é o sacrifício ou a oferenda mais agradável para Deus, ok? Isso significa que você precisa ter essa conexão com Deus sempre. Aproximar é uma coisa, ser um com Deus é uma outra história. Aí você faz parte de Deus, Deus faz parte da sua vida. Então, vamos nos esforçar para isso no nosso dia a dia. Amém? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa nossa leitura final, sobre a vida interior. Então ele diz assim: e você fará um altar para queimar incenso. Uma das razões pelas quais a descrição do altar interior se encontra no final das especificações referentes ao Mishkan e de tudo o que havia nele, é para indicar que este possuía um caráter único, superior e diferente de todos os outros elementos do Mishkan. A diferença entre o altar interior e todos os demais rituais praticados no Mishkan era que nos outros havia espectadores. No altar interior, ao contrário, quando se queimava incenso, somente estavam presentes o sacerdote e Deus. Além disso, sabemos que especificamente, graças a esse serviço restrito, a presença divina era percebida no Mishkan com a maior intensidade. Essa lição do incenso é muito relevante no nosso mundo moderno e barulhento, na vida sagrada, especialmente no que se refere à bondade e à caridade. As maiores obras são realizadas quando ninguém está presente. Isto é, quando mostramos generosidade sem fazer publicidade, simplesmente para fazer o que é certo. Isto é Ketorete. Isto é conexão com Deus. Ligação íntima com Deus. Então, quando nós temos aqui essa questão do incensário, então vejam bem, o Kohen Gadol, ele pega o incensário e ele entra no Santo dos Santos e circunda Aaron HaKodesh, a arca sagrada, com o incensário, fazendo a oferenda do incensário, a oferenda do Ketorete. Então ali está o Kohen Gadol e Deus, na intimidade, só os dois, sem publicidade, sem plateia. Então é uma conexão com Deus. E nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala nesse paralelo, justamente porque não temos mais o Beit HaMikdash, o grande templo. Então ele nos fala sobre como que nós podemos fazer a oferenda Ketorete, a oferenda do incenso. É através exatamente da Tzedakah, é através das obras de caridade, assistência ao pobre, ao necessitado, ao destituído, ao órfão, à viúva, né? Fazer a Tzedakah, onde tem o estudo da Torá, para que isso seja muito mais forte e se propague muito mais rapidamente entre as pessoas e entre as nações. Então, esta é a forma de nós podermos acender o nosso Ketorete.
a nossa oferenda de incenso. Então, por isso, nesse paralelo aqui, né, que nós possamos de fato guardarmos bem esta realidade e nós possamos nos dedicar de forma mais consciente e mais compromissados com Deus e a sua vontade. E então, nós seremos sempre para Deus um incenso agradável às suas narinas. Seremos um bom perfume para Deus. E as nossas ações em tudo o que realizarmos, nós estaremos fazendo para Hashem uma oferenda de incenso, ketorete, ligação, conexão. Que nós não venhamos nos apartar do nosso Deus, o único Deus, o único Salvador, e possamos no nosso dia a dia sempre dar a Ele a honra e a glória devida. Baruch Hashem, vamos em frente. Amanhã nós vamos iniciar uma nova paraxá e nós precisamos sair de Tetzaveh justamente fincados, alicerçados realmente na vontade divina, porque nós vamos entrar na paraxá a partir de amanhã, Kitzá, e nós vamos ter aí o problema do bezerro de ouro. E o bezerro de ouro, ele tem conotações múltiplas, centenas e milhares de conexões, e nós precisamos estar muito bem firmados como incenso na presença divina, conexão, ligação com Deus. Baruch Hashem, que a paraxá dessa semana tenha sido para você, a sua família, a cada comunidade, cada um que contemplou durante toda a semana a nossa paraxá Tetzaveh, e possamos finalizá-la realmente retendo em nós as grandes lições e possamos aí no nosso dia a dia nos aplicarmos realmente a fazer a vontade divina. Por isso, seja forte, seja luz, seja um incenso agradável a Hashem. Até amanhã, uma boa separação do 7º dia da semana para os 6 dias comuns, né? Por isso, Shavuot, uma semana abençoada com a destra de Hashem. Até amanhã, shalom, shalom.